isso. Deus há de agir e mudar o quadro para quem tem sinceridade, para quem tem sinceridade e comunhão com Ele. Deus, Ele age na mínima coisa. Quando vê que está tudo perdido, há um Deus de Israel que olha para mim e para você para pelejar nesta caminhada. Mesmo que o diabo ele possa querer se levantar contra a minha vida e tua vida. Mas sabe de uma coisa, querido? Quando existiu um Deus de Israel, quando existiu um Deus de promessa, que não esqueça disso, que as promessas do Senhor Ele há de cumprir na sua vida. Eu sei, querido, que no deserto, aleluia, estamos sozinhos. Ninguém, aleluia, sequer olha para mim, para você. Quando entramos no deserto, querido, ninguém mais te vê, ninguém mais me vê, porque há uma presença diferente no deserto comigo e com você. Eu quero te dizer nesta noite que lugar de deserto é lugar de crente que tem intimidade e experiência com Deus. Lugar de deserto é lugar de preparação para crente. Lugar de deserto é para que Deus dá vitória a crente. Pega ele no impossível e fazer o revolução acontecer na terra. Porque Deus, Ele trabalha desta maneira. Deserto é lugar de eu e você ter experiência com Jesus. Deserto é lugar de eu e você, querido, estar cantando, estar pregoando, louvando e exaltando o nome santo do Senhor. Há de mudar esse quadro. Nesta noite o Deus de Israel há de mudar o quadro da tua história, do teu problema. Deus tem solução para o teu problema. O Deus que fez os céus e a terra, Ele te vê, que não te preocupa, porque Deus há de te surpreender na terra nesta noite. É como mesmo o pastor estava afirmando e
suprir necessidade. Agora, quando eu e você há de abrir a boca para A, para B, eu quero te dizer em segundo e em primeiro lugar, que há pessoas que você anda falando não vai resolver o teu problema. Quando você não tiver coragem de se humilhar e orar a Jesus e entregar os seus problemas, Deus ele não vai fazer acontecer na sua vida. Mas quando eu e você oramos, querido, e apresentamos o que a gente está passando, o Deus lá do céu levanta do trono e responde a tua oração e te dá vitória na terra nesta noite. Tenha coragem de se ajoelhar perante o Senhor. Que muitas vezes estamos esquecidos de trocar o nosso joelho. Fique de pé em nome de Jesus. Quando você tiver coragem de orar a Jesus de Nazaré, Ele há de fazer o impossível acontecer na tua vida nesta noite. Agora, quando eu e você nós não oramos, deixamos a preguiça tomar conta, e nós nos humilhamos perante ao Senhor, e vamos contar para A e para B e nunca vai resolver. Agora, quando eu e você há de orar perante o Senhor, Deus há de suprir a nossa necessidade. Quer força? Joelho. Quer renovo? Joelho. Quer que Deus opere? Joelho. Está acontecendo alguma coisa? Joelho. Quer algo de Deus? Joelho. Se não gosta de se humilhar, também não serve para servir a Deus. Essa é a verdade. Se eu e você não gosta de se humilhar, nós não servimos para servir a Deus. Porque Deus ele não suporta lágrima de crente chorando. Por isso que ele diz: chorás com quem chora, e se alegrás com quem se alegra. Dou graças a Deus por uma porta de emprego que alguns Ele tem aberto para mim, querido. Que por 3 vezes essa porta de emprego foi chegar na minha casa. 2 vezes, 3 vezes eu rejeitei. E foi colocado outro no meu lugar. E por ter colocado outro, eu cheguei domingo na casa dele e disse: aí, vamos na segunda? Ele fez, mas eu coloquei outro. Eu olhei para a cara dele e eu digo: olha, eu vou dizer uma coisa a você. Diante de Deus, querido, eu disse a ele: a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Mas a porta que o diabo ele abre, qualquer um fecha. Ele fez que é isso, irmão. Está dizendo que é o diabo emprego? Eu digo: não, só estou dizendo a você que a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Para a honra e a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Israel, que fez o céu e a terra. Se não me foge da memória, na terça-feira, ele esteve lá em casa, irmão, empregueceu. Isso foi o que eu disse: que a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Para tudo há um tempo determinado. E no 4º dia de emprego, Deus ele me dá um grande livramento. Para mostrar que Ele é Deus na terra. Para mostrar que Ele está no controle da situação. Passei o primeiro sinal, o segundo esqueci de outro sinal. E por minha sorte, o que vinha, querido, era uma carreta. Por minha sorte. A bicicleta estava tão pesada que eu fui no freio e acabou-se o freio. E quando eu olhei para mim ali, era impossível eu sair daquilo ali. Mas a minha sorte é que pelo caminho eu vinha conversando com Deus. Vinha conversando com Ele para que Ele viesse firmar os meus pés nos caminhos dele. E por estar ligado ali, não prestei atenção quando o sinal tinha aberto. Quando eu atravessei, fui no freio e não tinha mais freio da bicicleta. E fechei os olhos, eu disse: Senhor, e conversei com Deus: é impossível eu escapasse. Não tem mais como, não tem mais solução, acabou, fim. E quando eu fecho os olhos, eu vejo eu rodando no ar. Querido, para a honra e a glória de Deus, que quando eu abro meu olho, os 2 freios da bicicleta tinham travado, faltando 2 dedos para mim entrar debaixo da carreta. Primeira coisa que eu fiz foi baixar a cabeça e chorar. Então eu conheci que Deus ele pode estar fazendo o impossível e quer fazer o impossível no meio da igreja, da minha e da tua vida.
Aquilo ali, querido, foi um livramento tremendo. Quer botar hoje no hospital, no ponto de socorro. Mas quando o crente, ele tem promessa, sai levando o leão, mas ele só se levanta para cair na minha vida e na tua vida. Pode se levantar no ano de inverno, porque estamos guardados e protegidos pelo Deus que fez os céus e a terra. Receba nesta noite, em nome espiritual da tua vida. E Deus vai fazer coisas grandes acontecer na tua vida. Curve sua cabeça e oremos em nome de Jesus.